Fala galera da internet, beleza? Vocês sabiam que o grande império de uma das maiores empresas do ramo alimentício do mundo começou com isso aqui, ó. Com apenas essa simples latinha começa o império de uma das maiores empresas do mundo. Tudo começou quando Heinrich Nestlé nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1814. Foi o 11º filho no total de 14 irmãos. Heinrich Nestlé estudou farmácia e depois de se formar, ele foi morar na Suíça. Heinrich Nestlé teve que estudar francês e também mudou o seu nome. Ele teve que adaptar para Henri Nestlé para ficar mais foneticamente melhor falado em um país onde a língua francesa é a principal língua. Com o nome de Henri Nestlé, ele despontava para a sua profissão. Foi assistente farmacêutico durante muito tempo. Tempos depois, ele abriu seu próprio negócio na cidade de Vevey. Mesmo estando em situação financeira não muito privilegiada, Henri Nestlé não tinha medo de se arriscar. Na sua fábrica, ele começou a vender água mineral, óleo, fertilizante de ossos, vinagre, limonada, gás líquido, água em gás e um tipo de cimento também. Henri Nestlé era como todos nós, buscava incessantemente uma forma de ganhar dinheiro. Aos 53 anos, finalmente Henri Nestlé despontou o sucesso da sua carreira. Ele descobriu uma lacuna no mercado, algo que se tornou excepcionalmente lucrativo: a alimentação infantil. Nessa época, a Suíça não era tão desenvolvida e rica como é nos dias de hoje. As mulheres burguesas, ou seja, as mulheres da classe mais rica dessa época, elas não tinham costume de amamentar os seus próprios bebês. Elas entregavam os seus filhos recém-nascidos para uma nutriz ou ama de leite, que era uma mulher, normalmente de classe mais baixa, que amamentavam seus bebês. Muitas vezes, essas pobres mães, as nutrizes, deixavam de amamentar os seus próprios filhos para amamentar as crianças da então as suas patroas, que elas contratavam e pagavam pelo seu leite materno. Normalmente, essas crianças ricas eram levadas para morar com a sua ama de leite, normalmente nos campos e nas fazendas. Em outros casos, a nutriz ou ama de leite era contratada para morar na própria casa da mãe contratante dos seus serviços. E tinha as mulheres que saíam de casa para trabalhar nas fábricas e indústrias que começavam a se desenvolver nesse período. Então elas deixavam em casa os seus bebês, contratavam também uma outra ama de leite ou babá para ficar cuidando dos seus filhos. Outro detalhe estranho era que muitos homens, eles achavam que a prática do sexo estragaria o leite materno ou faria secar também. Um tabu muito estranho no qual o homem acreditava que a sua própria mulher não poderia ser nutriz e amante ao mesmo tempo. Somando todos esses fatores, foi que aumentou muito a taxa de mortalidade infantil na Suíça. A alimentação dos bebês era muito precária, sem contar que nessa época também não existia sistema de refrigeração para armazenar os leites maternos. Baseado em todos esses fatores, Henri Nestlé começou a estudar e pesquisar tudo sobre a alimentação infantil, para que diminuísse esses casos de mortalidade infantil, e ele ficava muito preocupado com as crianças do seu país. Ele pesquisou e estudou tudo sobre as químicas existentes no leite materno. Realizou diversos experimentos no seu pequeno laboratório. Ele usou leite de vaca, pão, açúcar e a própria farinha de trigo. Primeiro ele condensou o leite, secou, tirou toda a água do leite, depois moeu todos os ingredientes até finalmente encontrar a fórmula farinha láctea Nestlé. Nascia então a farinha láctea Nestlé, esse mingau delicioso e gostoso aqui, ó, que nasceu primeiramente para combater a mortalidade infantil e ajudar na alimentação que a gente come até hoje, ó. Durante muitos testes realizados, Henri Nestlé deu essa fórmula solúvel em água para um pequeno bebê que se encontrava muito debilitado e ele tinha pouca expectativa de vida. O bebê então, depois de se alimentar com o famoso mingau de farinha láctea, se recuperou milagrosamente e praticamente ganhou uma nova vida. Logo, a notícia foi se espalhando por toda a Suíça. Então foi que as mães, babás, parteiras correram loucamente desesperada para encontrar esse produto e consumir a farinha láctea Nestlé. Foi literalmente de vento em popa. Então o Sr. Henri Nestlé estava finalmente realizando seu grande sonho. A sua fábrica estava sendo inundada por pedidos.
mais de 1.000 latas eram produzidas. Depois subiu para mais de 8.000 latas vendidas. Logo mais, durante os anos, subindo para mais de 670.000 unidades dessa lata milagrosa. Logo, alcançando a marca de mais de 1 milhão de farinhas lácteas produzidas. Até 1874, a farinha láctea Nestlé era vendida para mais de 18 países. E para uma grande marca, um grande logotipo teria que ser desenvolvido. Henri Nestlé baseou-se no brasão da sua própria família, Nestlé, que significava pequeno ninho no dialeto da Suábia, uma região histórica do sudoeste da Alemanha. Ele criou o icônico ninho dos passarinhos, esse icônico logotipo que conhecemos e está presente nas embalagens Nestlé até hoje. São os pequenos passarinhos filhotes sendo alimentados pela mamãe passarinha, igual eu aqui, ó. Uma imagem materna, fraternal, que criava aquele vínculo existente entre o consumidor e o seu Henri Nestlé. Aquele vínculo forte e emocional da sua fórmula infantil. Uma estratégia de marketing de um gênio, não é verdade? O seu Henri Nestlé e sua esposa Clementine passavam a maior parte do seu tempo na sua fábrica. Infelizmente, eles não tinham filhos. Ironicamente, o homem que criou a fórmula mágica infantil, salvou milhares de vidas de crianças e alimentava, ele não tinha sua própria criança para cuidar. Preferia cuidar das crianças do mundo inteiro. Realizado profissionalmente e financeiramente, o Sr. Henri Nestlé vendeu a sua fábrica em 1875 e passava então o seu nome, a sua marca icônica do ninho de passarinhos e principalmente a sua assinatura, que atestava a qualidade excelente dos seus produtos. Nestlé, aposentado, passava os seus dias em suas propriedades, sempre bem elegante e trajado de revezava às vezes em Lyon e às vezes também na cidade de Montreux. Ele e sua esposa continuaram fazendo sempre o bem, ajudavam as pessoas da sua região com pequenos empréstimos e também contribuía para o desenvolvimento local da região. O Sr. Henri Nestlé morreu em 7 de julho de 1890 na cidade de Lyon, na Suíça. Deixou seu gigantesco legado para a humanidade, com milhares de produtos que consumimos e está presente nas nossas vidas até hoje, principalmente o mingau, farinha láctea Nestlé, que eu consumo até hoje. Henri Nestlé foi um gênio gigantesco, mitológico dos alimentos. Grandes gênios vêm para esse mundo praticamente predestinado para deixar o seu legado, deixar a sua marca, marcar a sua existência. Sempre buscando algo para se criar, para deixar algo que se torne revolucionário para a história. Um dom grandioso dentro de si. Eu só tenho que agradecer ao seu Henri Nestlé pela sua existência, por o senhor ter batalhado, por ter ajudado a alimentar milhares de crianças e por ter criado esse icônico mingau, a farinha láctea Nestlé, que eu consumo até hoje. É o meu mingau favorito. Na verdade, se esse aqui é o primeiro mingau favorito, o segundo favorito é o Neston, que também é um produto Nestlé. E o terceiro também é favorito, que é o Mucilon, também é da Nestlé. Então, praticamente, os melhores alimentos são da Nestlé, presentes nas nossas vidas há mais de 150 anos, hein? E esse aqui é o que eu mais consumo praticamente todos os dias, para me dar energia e me alimentar. E também outro presente da Nestlé é o leite moça, o famoso e icônico leite moça. Outro alimento também consumido muito nas nossas vidas. E curiosamente, até o café Starbucks também faz parte da Nestlé. Quer saber um pouquinho mais sobre os diversos milhares de produtos Nestlé? No próximo programa, no próximo episódio, eu vou contar um pouquinho mais sobre esses milhares de produtos Nestlé, beleza? Então não perca o próximo capítulo sobre a Nestlé. Valeu por ter assistido, dá um like, se inscreva se você não é inscrito e aproveita também para preparar um super mingau delicioso com farinha láctea Nestlé. Delicioso.